Todo homem que alimenta vaidade, pretensão de poder, acredita que aquilo é permanente, é um tolo. Porque passa. Passa para todo mundo. Vai passar para todo mundo. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias. A voz do povo. Giba metendo bronca. A Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Estamos conversando com o Coronel Elias, vereador da cidade de Cianorte. E aí, quando a gente está fora da política, não está no meio ali como vereador, prefeito ou deputado, a gente tem uma visão. E agora que você está dentro, que você é vereador, como é que está sendo essa experiência? Olha, eu nunca fui homem de fazer curva, de dourar a pílula. Como eu lhe disse inicialmente, eu estou me adaptando a esse ambiente. Se eu disser para você que é um ambiente que me traz felicidade, eu estou mentindo. Não é um ambiente que me traz felicidade. Não é um ambiente que me traz conforto. Porque se confronta em grande medida com aquilo que é o meu princípio, aquilo que são os meus valores e com aquilo que eu fui acostumado, treinado e passei a vida inteira fazendo. A matemática exata das coisas. Onde uma coisa é uma coisa e não pode ser outra coisa diferente. Não é a natureza da política. Então eu estou me adaptando. Todavia, eu tenho um compromisso com todas as pessoas que votaram em mim, e que depositaram a sua confiança. Sim. E que eu poderia fazer um bom trabalho. E eu vou cumprir esse compromisso até o último dia do meu mandato, com aquilo que eu me comprometi a fazer. Propor o que é melhor para a coletividade da cidade e ter um olhar absolutamente duro, permanentemente duro, disciplinado em cima do gasto público. Porque o dinheiro é de todos, não pode ser mal gasto. Falando dessa parte de agradar, hoje o pessoal vê, tem oposição, Hoje você é considerado como, oposição aí ao executivo. Mas o que eu entendo como oposição? Uma oposição não pode ser uma briga de vaidades e gratuita, se colocar contra porque se colocar contra. A minha conduta na Câmara e como eu voto demonstra de que o que eu me propus a fazer, uma oposição absolutamente racional. Todas as medidas que são de iniciativa do Executivo, mas que têm interesse coletivo, são importantes para a cidade, eu nunca me coloquei contra e jamais me colocarei contra. A minha posição política como oposição não pode me colocar contra o interesse da população. Jamais. Agora, no ponto de vista da fiscalização, do cuidado com o dinheiro público, de orientar e pesquisar as ações do Executivo, a oposição tem um trabalho absolutamente importante. Porque quem vai buscar uma licitação onde tem um erro de licitação, onde tem um erro de contrato, onde tem um pagamento mal feito, onde há um erro de execução, é só a oposição, porque essa não é a natureza da situação. A situação não está para confrontar com o prefeito. A situação está para apoiar o prefeito, para dar apoio político ao prefeito. E a oposição é boa nesse sentido. Ela é saudável, porque ela aponta os erros. Se ela aponta os erros, ela aponta os problemas. Se você tem erros e problemas, você permite a correção de rumos. Você permite que as coisas mudem, que as coisas se transformem. Então eu reputo a oposição um papel importantíssimo. É uma questão de equilíbrio, de pesos e contrapesos. A unanimidade é burra e a unanimidade é ditadura. E não é isso que se trata. Então a oposição tem um papel importante, desde que ela seja feita com responsabilidade, com método, com técnica, com legalidade, sem explorar paixões políticas. A oposição não pode ser uma caricatura, não pode ser uma brincadeira. Ela tem que ser feita de uma forma muito séria. Mas ela é importante para o equilíbrio do poder, não tenha dúvida. Você acha que a política, ela separa a pessoa, a boa amizade, acaba estragando? Haja visto que vocês, hoje o prefeito Marcos, o nosso executivo, vocês já foram, parceiros políticos lá atrás. Eu acho que a política e o comportamento político
não muda o que você é, a não ser que você queira. Se a política mudar quem você é porque você nunca teve muita certeza de quem você era. Você nunca teve certeza. Eu sou o mesmo homem que eu me conheço e o meu comportamento são os mesmos desde sempre. Então, o meu rompimento, ou a primeira parte em que eu estive com o prefeito num determinado momento, na primeira campanha, e o meu rompimento se dá por conta disso. Do que eu acredito que sejam os meus valores, do que me guia, de quais são os meus princípios, dos quais eu nunca estive disposto a negociar. E não estou dizendo aqui sob o ponto de vista de nenhuma ilegalidade, nada ilícito. É visão de mundo, é visão sobre as coisas, é visão sobre a administração pública, é visão sobre prioridades. Eu tenho na minha cabeça um modelo de gestão pública, um modelo de cidade que não é igual ao do prefeito. Eu não teria as condutas em função do gasto público, das prioridades públicas que o prefeito tem. São visões diferentes da gestão pública, onde se põe prioridades. Todavia, este rompimento está dentro daquilo que é previsto dentro da política. O prefeito foi eleito para ser prefeito. Então ele tem condições e a autoridade para trocar os seus secretários quando ele quiser, desde que esses secretários estejam alinhados ao seu método de trabalho, sua perspectiva de administração pública, sua visão pessoal e a sua visão de mundo. No momento em que isso não se adequou a mim, é claro que eu tinha que buscar outro caminho. E eu faço uma oposição hoje em função desses próprios princípios. Eu acredito num modelo diferente de Cianorte, num modelo diferente de gestão, num modelo diferente de prioridade, aonde a gente tem que efetivamente botar o esforço da cidade, o esforço público, aonde tem que investir o dinheiro, aonde a gente tem que buscar a melhoria da vida das pessoas. Eu não faço a crítica vazia, Algiba, de que a cidade está ruim, que está tudo ruim em Cianorte. Não está. Não está. Então, a cidade, na mão desta gestão, teve um grande avanço no desenvolvimento urbano. Sim, a cidade está mais acessível, mais bonita, mais bem estruturada. Mas há gargalos. Há gargalos na saúde, que são gigantescos. Há gargalos na educação, que são preocupantes. Eu, como homem público que fui a vida inteira, eu entendo que o dinheiro público tem que ser colocado nas principais prioridades públicas, especialmente a saúde, a segurança e a educação. Então, como é que a gente explica que depois de 70 anos a gente acorda e descubra que faça calor em Cianorte e que você não tem escola pública climatizada? Pelo amor de Deus, isso é o óbvio. É claro que isso não é responsabilidade exclusiva deste gestor, mas ele já está há 5 anos no poder. Isso era uma coisa que tinha que ter sido resolvida. Nós vamos esperar quanto? Mais 20, mais 30 anos para as crianças saiam da sala de aula, da sauna que é no verão, 42, 43 graus. Isso é contraprodutivo à educação, ao profissional. Então, onde é que você põe dinheiro público? Quanto custa climatizar todas as escolas? 15 milhões, 20 milhões? Não interessa qual é o valor de investimento. É o que está na ponta. Se tratam das crianças. Isso vale para a saúde pública. Nós temos uma fila de especialidades gigantesca. E nós temos um grande desafio aí, que é terminar o Hospital Irmã Benigna. Que, ao meu ver, foi uma escolha política equivocada lá atrás. Mas ela está aí, está dada, o hospital está aí, nós temos que terminar esse hospital a todo custo e fazê-lo funcionar. Com certeza. Fazê-lo funcionar. Porque se a gente não tiver uma grande estrutura de saúde, uma estrutura eficiente, moderna, a gente não consegue atrair para cá o nível de especialidades médicas que nós precisamos. Nós vamos continuar sendo migrantes de outras cidades. Nós temos aí hoje perto de 30 mil pessoas na fila de espera de especialidades e que nós temos que exportar esse contingente para outras cidades, para Maringá, Campo Mourão, Umuarama, enfim. Você imagina uma pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, né? E que tem que se deslocar de Cianorte para Umuarama ou para Campo Mourão, passa lá uma tarde em quimioterapia ou em radioterapia e depois tem que voltar com todas as consequências de uma outra viagem de volta. Isso é absolutamente irrazoável que aconteça, mas é a nossa realidade. Então o hospital é uma expectativa que isso possa acontecer a partir daqui. Então isso é um compromisso que está para além de gestões públicas. O hospital é um compromisso agora da cidade. Ainda que, na minha opinião, lá atrás, a escolha de um hospital tenha sido equivocada. Porque nós poderíamos ter lá atrás, ter feito um grande investimento, que nós já fizemos, da ordem de centenas de milhões de reais nesse empreendimento.
nós tivéssemos feito esse aporte de recursos, essas inversões financeiras, em estruturar o Hospital São Paulo à época e a própria Santa Casa, talvez nós já tivéssemos especialidades há muito tempo. Porque existe uma coisa muito importante da população entender, que é uma economia na saúde. A saúde é uma economia. Então, as cidades que não têm alta complexidade não conseguem atrair recursos, investimentos federais. Porque o filé mignon do dinheiro do financiamento está na alta complexidade. A média e baixa complexidade pagam muito pouco, como o repasse do SUS. A alta complexidade não, paga muito bem. E com a alta complexidade você consegue atrair profissionais, né? Cirurgiões, especialistas, Sim. ter a possibilidade de residência médica. Quanto mais especializado, mais recursos você tem. Então nós temos que dar esse passo, porque isso importa em economia para a saúde, a quantidade de investimento que consegue carregar para cá. Então esse é um grande desafio para a Cianorte, terminar o hospital e que tem que estar acima de disputas políticas, porque o nosso sistema de saúde hoje tem gargalos, e tem mesmo. Então, voltando de novo, né, é como se enxerga a gestão. Eu enxergo de uma forma diferente. Não que a minha forma seja melhor ou pior que a forma do prefeito. Nós enxergamos gestão pública de uma forma diferente. Ele é um homem com uma formação empresarial do mundo corporativo e que tem uma visão das coisas a partir disso. Eu sou um homem da vida inteira do público. Então, como um homem público, eu enxergo o essencial do serviço público sempre como a primeira razão: saúde, educação e segurança. E o dinheiro que sobra, a gente embeleza a cidade. Ô Coronel Elias, quando você fala lá de saúde, né, e uma das coisas para que possa andar de fato, enquanto não melhorar essa tabela do SUS, gente, porque de coração mesmo, eu que já fui aí, né, trabalhei na parte da saúde, principalmente aí como fiscalizador, né, presidente do conselho, né, dentro também da Fundospar, gente, é um absurdo um paciente custar, né, para pro hospital lá um internamento R$200, Sim. um exemplo, e o SUS pagar 37. Nunca vai fechar essa conta. Olha, a saúde enfrentam dois desafios. Um primeiro desafio é o Sistema Nacional de Saúde. Quando o Brasil decidiu criar um sistema universal e gratuito, isso implica em grandes inversões, grandes investimentos, né? Nós temos uma tabela SUS que está atrasada há quase 20 anos. Verdade. Então, você não tem como praticar serviço de saúde aos moldes de 20 anos atrás, porque tudo aumentou. Salários, materiais, suplementos, derivados, enfim. Isso é um grande problema. Tanto que a própria Cianorte e sua região criaram um consórcio intermunicipal para dar aporte ao serviço de saúde. Só que essa é a realidade dada, Giba. Então nós, a partir de Cianorte, nós não temos como convencer o governo federal de que ele mude a tabela SUS. Isso é um trabalho político que nós teríamos que fazer com os nossos deputados federais, com os nossos senadores. Concordo. Agora, a ação política, mas a ação real cai na conta do município mesmo e vai ter que botar mais dinheiro, é um fato. Não tem como ser diferente. Até porque a saúde, diferentemente de outras atividades públicas, como a segurança e a própria educação, ela é contraintuitiva. Eu explico. Se você tem um problema de segurança pública, você aumenta os efetivos policiais, o número de viaturas rodando, tecnologia, e você melhora os índices de segurança. Se você tem problemas na educação, você amplia o número de vagas, o número de profissionais, qualifica os profissionais, e você tem uma melhora significativa na educação. Na saúde nem sempre funciona assim. Porque veja só, se as condições econômicas de uma determinada sociedade melhoram, as pessoas tendem a comer diferente, né? Aí você tem mais consumo de açúcar, mais consumo de alimentos industrializados, né, processados. Você vai ter um aumento do diabetes e da obesidade, que tem impacto na saúde. Na saúde. Se as condições econômicas diminuem, você vai ter a migração da classe média pela condição econômica para a saúde pública. Impacto na saúde. Se as pessoas, por problemas de saúde, vivem menos, têm baixa longevidade por problemas médicos, impacto na saúde. Se as pessoas passam a viver mais, aumenta a longevidade, ficam mais velhos, mais tempo de impacto na saúde. Então a saúde nunca tem uma matemática fechada exata.
Além das questões que são absolutamente imprevistas para a saúde. Há alguns anos atrás, o mundo foi acometido de uma doença chamada Covid, que teve um impacto absolutamente direto no sistema de saúde, na sua capacidade de financiamento, de reação, de equipamentos, de profissionais. Tanto é que, estatisticamente, o maior número de mortes está na saúde. Então, quem previa uma Covid? Ninguém previa. Então, a saúde tem todos esses elementos. Para além disso, aquilo que é imprevisível, porque nós não sabemos quando será a próxima crise, né? O próximo vírus que vai se espalhar pelo mundo. Portanto, nunca haverá financiamento ideal para a saúde. O que a gente trabalha é com financiamento suficiente. A gente não conseguirá, pela natureza da própria saúde, atingir um patamar de absoluta excelência. O que os gestores têm que procurar é o melhor atendimento possível. O que não é razoável é você ter 30 mil pessoas esperando uma consulta especializada. Com todos os problemas que a saúde tem, ainda que o SUS pague mal, ainda que tenha que se atualizar, isso é uma questão de competência. E Cianorte, por exemplo, ela tem gestão plena de saúde. Ela faz gestão plena. Então, em última instância, o município tem que botar a mão no bolso mesmo. Não tem outra alternativa. O que a gente não pode, por conta de todas essas contingências, é olhar um exército de pessoas que precisam do serviço, do sistema e que não tem atendimento. É assim porque nós temos um sistema universal e gratuito. Foi o que nós decidimos como nação fazer. Então nós temos que dar conta disso. A população não pode ser punida por conta das opções políticas dos seus governantes.